Geometria espacial, prismas. Vamos estudar esse assunto bastante cobrado em concursos e também na escola. Nós vamos ver aqui as suas formas, propriedades e ver uma aplicação prática aqui para entender melhor. Então, vamos lá entender o que é isso, essa parte da geometria espacial e aprofundar nossos conhecimentos sobre prismas. Vamos lá. Vejam só. Primeiro vamos responder o que é um prisma. Bom, um prisma é um sólido geométrico, ou seja, é uma figura tridimensional que possui três dimensões. Como assim, professor? Eu consigo ver não apenas uma parte plana, como se fosse numa folha. Eu consigo também ver a sua profundidade. Já ouviu falar daqueles filmes em 3D, onde você coloca o óculos e parece que a pessoa está vindo para cima de você? É justamente essa parte que nós estudamos, as três dimensões. Largura, comprimento e altura. Eu consigo ver tanto a altura como o comprimento e eu consigo ver ali a sua profundidade, como vocês estão vendo aqui minha mão indo. Essa parte é 3D, ou seja, tridimensional. Bom, e quais são a principal característica de um prisma? Bom, para ser um prisma ele sempre tem duas bases. Falou em prisma, você sabe que vai ter duas bases. Uma que fica apoiada e a outra que fica em cima. E essas duas bases, elas são paralelas e congruentes. Professor, o que significa paralelas? Que estão uma à mesma distância da outra. Ó. Veja, essa aqui eu tenho a base de baixo e eu tenho essa base aqui de cima. Elas estão sempre à mesma distância uma da outra. Isso quer dizer que elas são paralelas. E congruente, professor? É parecido com igual, só não é igual porque não está no mesmo lugar. Para ser igual, tinha que estar no mesmo lugar, sendo o mesmo objeto. Elas têm a mesma medida, as mesmas dimensões, porém estão em lugares diferentes. Então a gente fala que é congruente. Além das bases, eu tenho a face lateral. E essas faces lateral, ela liga as duas bases, fazendo sempre um paralelogramo, ou seja, vou fazendo figuras em forma de paralelogramo, todas iguais aqui, fazendo esse objeto quando um prisma é reto regular. Nós vamos já estudar daqui a pouco. E a face lateral, ó, nesse caso eu tenho aquela do canto, eu tenho essa da frente, eu tenho a de trás e a do lado. A base é o que define quantas partes laterais que vai ter ali. E também eu tenho altura. O que é altura? A altura é a distância entre as bases, essa distância aqui. Ah, professor, então a mesma medida do lado ali sempre vai ser a altura? Não, tem alguns prismas que eles não são retos, eles são oblíquos. Já já a gente vai ver isso. Então, vamos aprofundar. Então, definição de prisma tem duas bases e a sua parte lateral. Isso é um prisma. Vamos lá ver a partes de um prisma aqui, certo? Ó, passando. Elementos principais. O que nós temos no prisma que se destaca nesse elemento? Vamos lá. Nós temos as bases, como já estudamos aqui, ó. Sempre vai ter duas bases. E olha que esse aqui é um outro tipo de prisma. Então, eu tenho a base, eu tenho as arestas. Professor, o que é a aresta? Arestas são essas linhas aqui, ó. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Essa linha. Deixa eu mudar de cor aqui. Isso daqui, ó, é uma aresta. Essa daqui é outra aresta. Aqui é outra aresta. Essas linhas aqui juntam aqui fazendo o prisma. Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse prisma triangular, ele tem 9 arestas. Ah, professor, entendi o que é aresta. São as linhas que fazem o prisma. Isso. E as faces laterais, professor? O que são essas faces laterais? É a parte em volta do prisma ali. Eu tenho as bases, tenho as faces laterais que nós já vimos. E também eu tenho o vértice. O que são os vértices, professor? É onde as linhas se encontram e formam essa bolinha aqui, ó. Ah, professor, tô vendo ali. Então quer dizer que essas bolinhas aqui eu chamo de vértices. Então esse prisma aqui triangular, ele tem 6 vértices. Então vamos lá. Ele tem duas bases triangulares. Por ser triangulares, eu sei que ele vai ter a sua parte lateral, vai ser 3 paralelogramos. Os vértices são aonde se encontram o que? As arestas. As arestas são as linhas. E é isso que é a composição principal de um prisma. Ele vai ter os vértices, a aresta e suas faces. As faces são as duas bases e a sua parte lateral ali em volta. Lembrando, ó, uma dica aqui, ó, que o formato das bases define o tipo de prisma. Vamos ver aqui, ó. Vejam só esse prisma. Ele aqui,
Vocês estão observando a classificação dos prismas de acordo com a base. Quanto ao formato das bases, ele é triangular, eu sei que a base dele é um triângulo. Quadrangular quer dizer que é um quadrilátero. Pentagonal, 5 lados. Hexagonal, 6 lados e assim continua. Vocês já assistiram a luta de MMA, onde fala lá octógono? Adivinha quantos lados ele tem? Isso mesmo, o próprio nome já ajuda a identificar. 8 lados, então por isso que é chamado de octógono. Ele é um prisma ali, se você tampar em cima, você observa que o octógono ele também pode ser calculado como um prisma. Então, entendido aqui, fica o visual é bem mais fácil de você entender, como se fosse umas caixas. Uma caixa de base triangular, uma caixa de perfume, aqui uma caixa de sapato em pé. Aqui pode ser qualquer um objeto que você entenda ali. Então, você, olhando visualmente, é melhor de você entender o que é um prisma. E percebam, que todos eles têm a mesma qualidade, Qual a qualidade deles? Eles têm a base, cada um tem as suas duas bases, Estão observando? Então, sim, professor, tem as duas bases e a parte lateral que liga uma base à outra. Verdade, professor. Esses exemplos aqui são todos prismas retos e regulares, ou seja, todos os lados aqui da medida da base são iguais. Opa, com exceção do quadrangular aqui, mas o pentagonal e o hexagonal sim. Então você consegue perceber essa característica. Tem duas bases e as arestas ali, a parte lateral, ligam uma base à outra. Vamos lá, continuando aqui. Quanto ao ângulo das faces laterais, agora sim, o prisma ele pode ser reto ou o prisma ele pode ser oblíquo. O oblíquo quer dizer que ele é torto. A própria imagem já mostra para vocês aqui, quando ele é reto. Quer dizer que as faces laterais são perpendiculares à base. O que significa perpendicular, professor? Faz um ângulo aqui de 90 graus. Tudo que fica em 90 graus a gente fala que é perpendicular, que fica certinho em pé ali, bem retinho mesmo. E oblíquo quer dizer que é inclinado desta maneira, É menor do que 90 esse ângulo aqui. Ele é menor do que 90. E a sua altura, lembra que eu falei? Ela vai ser a distância entre as bases. Então vai ser daqui até aqui. Essa é a distância. Lembrando que nesse caso é diferente da aresta lateral. Já quando ele é reto, a aresta lateral, essa aresta aqui, daqui até aqui embaixo, ela é a própria altura. Isso acontece quando o prisma é reto. Vamos lá, continuando aqui e nos aprofundando. Fórmulas importantes. Então vamos entender, agora que a gente já entendeu o que é prisma, o conceito de prisma e quais são seus elementos importantes ali, quando ele é reto e quando ele é oblíquo, nós podemos utilizar os cálculos aqui que são mais cobrados em questões, tanto de concurso como na sua vida escolar. Vejam só, deixa eu mudar de cor, vermelho que fica melhor. Eu tenho duas fórmulas importantes, a área total, AT, e eu tenho o volume, que é o mais cobrado ainda que tem. A área total é mais voltado para a parte de geometria plana. Então lembrando, se você não sabe o que é geometria plana, eu vou deixar um card aqui onde eu explico sobre geometria plana para você. Vejam só os exemplos aqui, Nós já sabemos o que é prisma. E aqui, eu tenho um prisma triangular e observa ele aberto. Nós chamamos aqui que ele está planificado. Nós abrimos ele. E que aqui consegue enxergar as duas bases e a sua parte lateral. E de acordo com a base, nós sabemos a parte lateral. Se a base é triangular, ele vai ter 3 paralelogramas aqui. O próximo, paralelepípedo, que é um caso particular. Ele tem a sua base, e tem em volta dele ali mais 4 pedaços, por ser quadrangular. Eu tenho um cubo, que é também um outro caso especial. Aqui o pentágono, olha aqui como que ele é planificado. Aqui eu abro ele. Já montaram o dado? Esse daqui vocês já montaram, né? Acredito que sim, foi lá recortar para montar um dado. Antes de montar, nós desenhamos na folha e depois fechamos. Essa parte aberta que tem, nós chamamos de planificado. Ele está no plano, ele está numa folha. Quando nós recortamos e juntamos, aí sim ele faz ali o famoso dado conhecido por nós. Então aqui nós temos o pentágono e o hexágono, todos eles planificados. Professor, por que planificar? Para entender melhor o que nós vamos calcular. A área total, ela vai ser a área das duas bases, como você está vendo aqui, eu tenho a base triangular. Então, eu vou ter que calcular uma base e multiplicar por 2, porque são duas. E a área lateral é toda essa área aqui,
Como que eu vou fazer essa área lateral, professor? Eu calculo 1 e multiplico por 3. Professor, então por que não coloca logo 3 aqui, vezes 3? Porque a área lateral, ela depende da área da base. Já a base não. Sempre vai ser duas bases. Sempre vai ter duas bases. Então, calcula a área da base, que aí sim pode mudar o formato, e a gente vai ver aqui alguns formatos e aprofundar em questões. E a área lateral depende da base. Então, nós calculamos uma área lateral e multiplicamos pela quantidade. Isso quando o prisma é reto e regular. Quando ele é um paralelepípedo, nós calculamos 2 a 2, porque os lados opostos são iguais e congruentes. Quando é um cubo, nós multiplicamos 1 e multiplica tudo por 6. Calculamos só apenas um quadradinho desse daqui e multiplicamos por 6, que nós vamos achar o resultado. E o volume, o que é o volume, professor? O volume, ó, você pode ver que é uma caixa. Ó. Deixa eu apagar aqui para você ver. Ó. Pode ver que é um formato de uma caixa. Eu quero saber o tanto de coisa que cabe aqui dentro. Isso é o volume. Pense que é uma caixa d'água, tanto de água que cabe ali dentro. É isso que é calculado, isso que é o nosso volume. E é mais fácil, eu só preciso saber a área da base. Eu só vou calcular aqui, ó, essa parte da área da base e multiplicar pela altura. Mas só isso, professor? A lateral é mais difícil do que o volume? Sim, porque tem mais cálculo, não é mais difícil, tem mais cálculo. A área total é só como se nós pegássemos esse bloco e fosse cobrir ele com papel de presente. O quanto de papel de presente eu preciso para cobrir todo esse papel? Essa é a área que a gente fala, vou cobrir ele todo. E o volume é o tanto de coisa que cabe aqui dentro. Então só preciso saber a área de uma base e multiplicar. Por quê? Porque é como se essa base fosse subindo, como se fosse enchendo assim de água. E conforme ela vai subindo, ela vai até o máximo. E o máximo dela é a altura. E aí vai estar tudo preenchido. Certo? Entendido essas duas fórmulas importantes, vamos ver aqui um exemplo. Calcule a área total de um prisma regular reto hexagonal. Ó, se é hexagonal quer dizer que tem 6 lados. Hexa, lembra? O Brasil é penta, ele quer conquistar o hexa. Penta de 5 lados e hexa de 6 lados. Cuja aresta da base mede 4 centímetros e a aresta lateral 10 centímetros. Professor, o que é aresta? Lembrou os conceitos lá? Arestas são essas linhas aqui, ó. Ah, professor, lembrei, realmente a aresta. Viu como é importante saber? A aresta da base é qual? É essa daqui, ó. Quer dizer que aqui mede 4 centímetros. Por ser um prisma regular reto, todos esses aqui, ó, toda essa parte mede 4. E aqui ele planificado para você entender melhor. Aqui mede 4, 4, 4, 4, 4, 4. E a aresta lateral mede 10. Quer dizer que essa altura aqui, ó, por ser reto, é a mesma altura, tem 10 centímetros. Ou seja, quer dizer que todos esses lados aqui, ó, tem 10, tem 10, tem 10, tem 10. Então já pode observar que cada um desses retângulos, ele é de 4 por 10. Ah, professor, agora sim eu entendi por que planificado é melhor de entender. Isso, então é melhor de entender. Então vamos lá, já tem a fórmula aqui, ó, para calcular. O que eu preciso? Eu preciso calcular primeiro as bases, nós vamos fazer separado, e depois essa parte toda lateral aqui. Vou calcular uma e multiplico por quanto? Isso mesmo, por 6. Por quê? Porque é hexagonal e a base tem 6 lados. Professor, como que eu vou calcular essa área da base? Eu sei calcular o triângulo, eu sei calcular o quadrado, eu sei, mas essa figura hexagonal eu não sei. Bom, para fazer isso, nós vamos dividir ela, colocar um ponto aqui no meio, ó, e nós vamos cortar ela, ó, aqui, aqui e aqui. E observa que formou vários triângulos aqui. Por ser um prisma de base reta e regular, hexagonal, nós sabemos que cada lado desse daqui também mede 4. Aqui mede 4, aqui mede 4, mede 4, tudo aqui mede 4. Ou seja, são triângulos equiláteros. E aqui a gente vai calcular a área do triângulo. Lembrando, se você tem dificuldade em calcular áreas de figuras planas, eu vou deixar aqui um vídeo também onde eu falo sobre perímetro e área, certo? Para você aprofundar mais o conhecimento aqui, veja lá depois dessa aula. Então vamos calcular primeiro a área da base. Eu separei aqui para vocês bem melhor. Olha aí, viu como transformou? Vamos lá. Então, o mesmo exemplo, ó,
peguei e fiz aqui, ó, a área da base. Eu tenho aqui essas duas bases e vou trazer ela para cá e dividir em vários triângulos. E esses triângulos, ó, são as duas bases. Lembrando que aqui é 4, aqui é 4, 4, 4, 4 e 4. Por ser um prisma regular, reto e hexagonal, e é o que é mais cobrado em concurso, pode ficar tranquilo. Esses lados aqui também é 4, ó. Esse daqui também é 4, é a mesma medida. Todos esses aqui são 4, são a mesma medida aqui. Então, cada um desses triângulos é um triângulo equilátero. Professor, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais, tá? Todos os lados com a mesma medida, 4, 4, 4, neste caso. Então, vamos calcular as áreas da base primeiro e depois nós vamos para a área lateral. Então, como que é a área de um triângulo equilátero desse? A área do triângulo equilátero, o triângulozinho aqui, é uma fórmula. Tem que decorar? Tem. Não tem jeito ela aqui. Vai ser L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Ah, professor, então essa é a fórmula? Sim. Porém, você observando aqui, ó, quando nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se é um hexagonal, essa base vai ser formada por 6 triângulos equiláteros. Então, a área da base vai ser... Quantas bases eu tenho? 2 bases. Então, a área da base vai ser igual a 2 vezes quem? A área do triângulo equilátero. O triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes quantos triângulos equiláteros que tem aqui? 6, de acordo com a base. Ah, professor, verdade. Então tem que fazer tudo isso, professor? Sim, tem que fazer. Tem um jeito melhor, professor? Você pode simplificar. Já que como está multiplicando em cima, você pode simplificar. Vamos fazer aqui o 2 com 4. Simplificando por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Professor, posso fazer com esse 6? Pode. O 6 com 2. Aqui vai ficar 1 e aqui, neste caso, vai ficar 3. Eu dividi os 2 por 2. Então, a área das bases desse daqui vai ser 1 vezes L ao quadrado raiz de 3 vezes 3, que vai ficar 3 vezes L ao quadrado raiz de 3. Aqui ficou 1, o 1 não precisa aparecer. Ah, professor, ficou mais fácil simplificando. Posso fazer isso sempre? Sim, toda vez que der para você simplificar, simplifica. Professor, o que é esse L? Esse L, L de lado, é o lado. Quanto que mede esse lado? 4. Então vai ser a área da base, vai ser igual a 3 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3. A área da base vai ser igual a 3 vezes, quanto que é 4 ao quadrado? Isso mesmo, 4 vezes 4, 16. Raiz de 3. Posso multiplicar esse 3 com 16? Pode sim. Então a área da base vai ser 3 vezes 16, vai dar 18. Vai 1, dá 3, dá 4. 48, raiz de 3. Como é área, toda vez que falar em área, nós temos que colocar a unidade ao quadrado. Então ficou 48 raiz de 3 centímetros quadrados. E aí, já vi questões onde a resposta fica com essa raiz de 3. Então, é neste caso que fica, e agora você sabe. Então, salvamos aqui a área da base. Vamos agora calcular a área lateral, que é essa parte em volta aqui. Veja só, toda essa parte aqui, ó. Vamos calcular 1 e multiplicar por 3. Como que se calcula a área da base? Lembra que aqui é 4 e aqui é 10? Lembra, professor. Então, nós vamos calcular a área de um desse daqui, ó, vai ser a área lateral. Vai ser igual à área do retângulo. Então, a área do retângulo vezes quantos retângulos tem. Professor, como é que eu sei quantos retângulos tem? Basta eu saber a base. A base é hexagonal, então quer dizer que tem 6 lados aqui. Pronto. E como que é a área do retângulo? É base vezes altura. Qual é a base? 4. 4 vezes 10 vai ser 4 vezes 10 vezes o 6. Área lateral, perdão, aqui é a área lateral, vai ser igual a 4 vezes 6, 24. 24 vezes 10, 240. Se eu estou falando de área, como é que fica? Centímetros quadrados. Ah, professor, agora entendi. Agora sim, a área total é o quê? É 2 vezes a base, a área da base, mais a área lateral. A área total vai ser 2 vezes a área da base. Nós já calculamos que deu
48 raiz de 3, mais a área total, que foi a área lateral, que é 240. Tudo isso daqui em centímetros quadrados. Professor, como é que fica? Acaba deste jeito aqui mesmo. A não ser que na questão dê o valor de raiz de 3 e você tem que resolver. Também pode aparecer na questão nesse formato. Apareceu 240 na frente, mais 48 raiz de 3. Lembrando sempre que falar de área em centímetros quadrados. Olha aí, você sabia disso? Vamos lá ver como que é cobrado o volume. Faltou o volume. Daqui a pouco a gente vê como que é cobrado em questões de concurso. Vamos calcular o volume. Nós já calculamos a área, que é em volta ali, quanto de material é necessário para cobrir ou para construir. De repente, uma empresa ela quer fazer caixinhas de chocolate. Quanto de papelão que ela precisa comprar para fazer uma caixa de chocolate. E aí é necessário calcular essa área em volta. Agora o volume. O volume é bem mais fácil. Você calcula a área apenas de uma base e multiplica pela altura. Usando o mesmo exemplo, ó, como é que vai ficar? Volume vai ser igual à área da base. Agora nós sabemos, a área da base é o quê? É um triângulo equilátero. Raiz de 3 sobre 4. Só que são quantos que tem nessa base hexagonal? Só que são 6. Isso. Vezes a altura. A altura é 10. Ah, professor, lembrei, o senhor dividiu aqui, ó. Isso, ó. Tá vendo? Dividir. Formou 6 triângulos equiláteros, por isso que é este 6 aqui. E a área de um triângulo equilátero é essa. Ah, professor, lembrei. E quanto que é aqui o lado? O lado é 4 ao quadrado, raiz de 3 vezes 6 vezes 10. Volume vai ser igual. Oh, faltou dividir por 4. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 vezes 6 vezes 10. Professor, por que você não multiplica logo? Porque eu vou simplificar aqui o que der. E eu posso fazer esse 4 com esse 16. 4. 16 dividido para 4 é 4. O 4 some. Raiz de 3 vezes 10 vezes 6 vezes 10. O volume vai ser igual. Posso multiplicar tudo? Pode. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 10, 240. Raiz de 3. Multipliquei tudo. Lembrando agora, o volume é sempre dado da grandeza ali, a unidade cúbicos, tá? Porque vai ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, porque eu estou multiplicando centímetro vezes centímetros vezes centímetros. Eu estou multiplicando 3 vezes ele. A área não, é mais base vezes altura, eu só multiplico 2 vezes. Por isso que o resultado da área é ao quadrado e o resultado do volume sempre vai ser ao cubo. Então esse mesmo cubo, esse mesmo hexágono regular, ele tem o seu volume dado em 240 vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Agora sim vamos ver como que este assunto é cobrado nas questões. Olha aí uma questão de 2023 da FUNESP. Vamos lá, deixa eu mudar de cor aqui. E se você está gostando, pessoal, já deixa seu like, já se inscreve para receber mais conteúdos como esse. E também ajudar a chegar a mais gente, compartilhe com aquele seu amigo que gosta de estudar para concurso ou que está vendo isso na escola e quer se preparar. Vamos lá resolver uma questão de concurso para você ver que é mais fácil do que você imagina. Então, não deixe de deixar seu like aqui. Um bloco maciço de gesso tem a forma de um prisma. Opa, você já sabe o que é prisma. E o próprio nome já diz, ó, bloco maciço. Reto, de base quadrada. Opa, quadrada quer dizer que todos os lados ali da aresta são iguais. E 12 centímetros de altura, conforme mostra a figura. Aqui nós tivemos sorte que ele mostra a figura. Em algumas não mostra a figura, você vai ter que desenhar. Mas nós já sabemos que é um prisma e eu sei que você está preparado para isso. Então veja, ó, é um prisma realmente a figura, ó, tem as duas bases aqui, a de baixo e a de cima, e a altura que é 12. Vamos ver o que ele quer. Sabendo que o perímetro da base é 24, o volume deste bloco é, mais uma vez, se você não sabe o que é perímetro, não sabe o que é área, essa é a parte da geometria plana. E eu vou deixar aqui embaixo um link onde você vai direto para a aula de geometria plana, onde eu explico o que é perímetro e área das principais figuras planas ali para você estar preparado. Quando nós entramos em geometria espacial, quer dizer que você já sabe geometria plana.
Mas se você não sabe, eu já deixo aqui, você assiste lá e volta aqui rapidinho, tá? Não deixe de deixar seu like e se inscrever para receber mais conteúdos. Vamos entender então, se é o perímetro, o que é o perímetro, professor? O perímetro é em volta, ou seja, se eu tenho um triângulo equilátero e aqui mede 3, quer dizer que aqui mede 3 e aqui mede 3. Quanto que é o perímetro? Eu vou somar 3 mais 3 mais 3, quer dizer que o perímetro é em volta, no caso vai dar 9. Ah, professor, o perímetro é só em volta? Isso. Professor, então, peraí, se é um quadrado, se essa base aqui é um quadrado, ó, e tá sabendo que o perímetro da base é 24, quer dizer que cada lado desse tem o mesmo lado. Isso. Então, eu vou pegar o 24, são quantos lados tem o quadrado? Dividido por 4. 24 dividido para 4 é 6. Verdade, professor, sobra 0. Então, cada lado desse daqui, ó, esse x aqui é 6, esse daqui é 6, lá em cima é 6 e aqui do lado é 6. Ah, professor, o que ele quer saber? O volume. Professor, como que é o volume? Volume é a área da base vezes a altura. Volume é igual. Como é que se calcula a área da base? Aqui, ó, largura vezes o comprimento. Largura vezes o comprimento. Então, vai ser x vezes x, que vai ser 6 vezes 6, vezes a altura. A altura é o quê? A distância entre as bases. Nesse caso, é 12. Já deu aqui a altura, vezes 12. Nossa, professor, mas ficou fácil agora, hein? 6 vezes 6, 36, vezes 12. Vamos fazer esse cálculo. 36 vezes 12. 2 vezes 36, 72. 1 vez 36, 36, pulando os espaçozinhos. Então, vai ficar 2. Aqui vai ficar 13, vai 1. Então, o volume é igual a 432 centímetros. A área é o quê? O volume, perdão, já ia falar área, ó. O volume cúbico. Qual a resposta? Alternativa C é a nossa resposta correta. Olha aí, pessoal. Agora você teve uma aula completa sobre geometria espacial e sobre prisma. E lembrando, se você gostou desse assunto, deixa seu like e inscreve aqui embaixo também para você o que mais você quer que eu explique para vocês aqui. Lembrando que é um canal voltado para o ensino da matemática, onde eu ensino a teoria e aplico tanto em exercícios como na parte de concurso para você melhor aprofundar. E se você quiser saber mais, também vou deixar aqui um link onde eu tenho um curso de matemática do básico ao avançado, onde você aprende tudo o que você é necessário para passar em concursos e em vestibulares. Certo, pessoal? Até a próxima. Espero no próximo vídeo.